Meus irmãos, hoje a mensagem é forte para a tua vida. Estarei abordando hoje sobre as maiores descobertas que o ser humano pode ter acerca de si mesmo, acerca da vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação hoje se encontra em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Meus irmãos, sabemos que a multiplicação, ela é um comando bíblico. O sofrimento faz nascer a paixão na vida do ser humano. A paixão vai decidir o tipo de busca. E o tipo de busca vai determinar o que você descobre. A realidade é que todos os problemas que enfrentamos na nossa vida diária, no nosso cotidiano, são problemas que estão relacionados à nossa sabedoria. A Bíblia diz que para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, porque o Senhor dá sabedoria, é da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a sabedoria é a principal coisa e devemos adquiri-la com tudo que nós possuímos. Devemos adquirir o conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 12. A Bíblia diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos ele dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Tiago capítulo 1, versículo de número 5. A verdadeira sabedoria vem do alto, aleluia, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia, aleluia, de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É a verdadeira sabedoria. Uma das maiores descobertas que você tem que aprender é que se deve buscar a sabedoria, aleluia, procurar por ela, pagar, adquirir conhecimento, inteligência, estudar, se esforçar para ser sábio, para a glória do Senhor Jesus. É a primeira grande descoberta que o ser humano pode ter. Qual é a segunda, irmão Júlio? A segunda maior descoberta da vida do ser humano, aleluias, é honrar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que certa vez Jesus falou a seguinte expressão: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não vê, não conhece, mais vocês, discípulos, vocês cristãos conhecem, porque habita convosco e estará em vós. João 16, 14, versículo 16. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo da verdade viesse, ele vos guiaria em toda a verdade, não falaria de si mesmo, mas diria, anunciaria tudo quanto Jesus falou. Aleluia, honra o Espírito Santo. Uma certa vez eu estava lendo um livro de Benihim
sobre o tema Bom Dia, Espírito Santo. A história diz que quando esse homem se levantou, diz que olhou para um lado, olhou para o outro, disse bom dia, Espírito Santo. O quarto foi inundado com a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Uma das maiores descobertas é que nós devemos honrar sim o Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que repousaria sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Depois lê Isaías capítulo 11, você vai ver todo o Espírito habitando na vida de Jesus. Aleluia. No capítulo 61, versículo 1, é lindo este versículo, quando Isaías profetiza dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Aleluia. Enviou a restaurar os contritos de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar abertura de prisão aos que estavam presos. Foi para isso que Jesus veio. Aleluia, no poder, na unção do Espírito Santo de Deus. É algo extraordinário quando nós priorizamos a essência do Espírito Santo sobre a nossa vida, meu querido irmão. Qual é, irmão Júlio? A terceira descoberta que você tem que aprender agora é que a única dor que Deus sente é uma dor de ser duvidado. Deus não gosta de ser duvidado. Aleluia. E qual é o prazer, irmão Júlio, então, que Deus sente? É o prazer de ser acreditado para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, aleluias, e não faria, ou falaria ele e não confirmaria. Números 23:19. Deus gosta, aleluia, de ser acreditado e não duvidado. A Bíblia diz que se tudo pedirdes na oração, crendo, vós recebereis. Sim, é bíblico. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 9:23 de Marcos. A Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que buscam a Deus. Hebreus 11:6. É necessário crer em Deus, é necessário crer que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que nele opera. Você vai decidir a partir de agora, a luz que você quer que Deus sinta dor, por causa da nossa incredulidade, ou você quer que Deus sinta prazer, crendo nele, dando crédito às palavras dele. Dê crédito ao nosso Deus. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crede no Senhor vosso Deus e prosperareis. Crede nos vossos profetas e estareis seguros. É bíblico, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Em quarto lugar, qual é a maior descoberta que o ser humano pode fazer? Aleluia. É fazer
aleluia, com os outros, o que você quer que Deus faça com você. Existe um ditado que diz: o que você faz acontecer aos outros, Deus fará acontecer, meu amigo, a você. A Bíblia diz que sabendo que cada um, aleluia, receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Efésios 6:8 é a lei da semeadura. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pela manhã semeia a tua semente, pela tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual vai prosperar, se é esta, se é aquela, se é as duas igual. Eclesiastes 11, versículo 1, lança o teu pão, depois de muitos dias tu vai achar, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz: dai, e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Porque com a mesma medida em que vós medirdes, vos medirão. Vós também, Lucas 6:38. Aleluia. Semeia, planta na vida de outras pessoas, planta o bem. Aleluia. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. E não devemos nos cansarmos de fazermos o bem, porque ao seu tempo nós vamos ceifar, se não houvermos desfalecido. É o que diz lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, versículo 9. É a lei da semeadura, não falha. Não se planta manga para colher caju, não se planta caju para colher azeitona, não. É conforme a sua espécie. Se você não está colhendo uma colheita desejada, deve ser analisada rapidamente o que você está plantando. O que é que nós estamos plantando? Será que é o bem? Será que é evangelho? Será que é amor? Será que é palavras de vida na vida de outras pessoas? Devemos analisar o que nós estamos plantando, se não estamos satisfeitos com a nossa colheita. A quinta descoberta, aleluias, que todo ser humano deve aprender, aleluias, é que o tamanho do nosso inimigo vai decidir o tamanho das nossas recompensas. Sim, quanto maior é o inimigo, maior é a recompensa. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. A Bíblia diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha só, Deus promete que se obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, Ele estará do nosso lado. E Deus do nosso lado, meu querido, é maioria. A Bíblia diz, aleluias, lá em 1 Samuel 17, que os homens de Israel estavam amedrontados, estavam dizendo: viste, aquele homem que subiu, aleluias, para afrontar Israel, há de ser, pois que o homem que ferir esse homem, o rei vai dar riqueza, vai dar isenção de imposto, vai dar a sua filha. Aí Davi chega de mansinho lá, como é que é a história? Quanto maior esse gigante aí, quem matar esse gigante, o rei vai dar a filha em casamento, vai dar dote, vai dar riqueza, vai dar isenção de imposto, porque é um gigante muito grande. Davi olhou aquilo como uma oportunidade. Muitos estavam olhando aquele gigante como crise. Aquele homem olhou e disse: eu estou vendo uma grande oportunidade nesse negócio. Passamos pelo Covid, né? Uma
uma pandemia mundialmente falando. Enquanto muitos estavam enxergando a pandemia, muitos enxergaram as máscaras e enriqueceram com isso. Aleluias! Davi colocou aquele gigante e grande foi a sua recompensa para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, assim que naquele mesmo dia, Assuero, deu a rainha Esté, a casa de Amã, o inimigo dos judeus. Porque Mardoqueu veio perante o rei. Aleluias, eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluias. E o rei tirou o seu anel que tinha dado a Amã. Aleluia, e deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Deus pegou os pertences do mau Amã, que perseguia o povo de Deus, aleluia, e deu a Mardoqueu, que jejuou, que orou, que lutou pelos judeus com a rainha Esté em jejum e oração. Aleluia, o nome do Senhor foi glorificado. Grande era a afronta. Amã queria exterminar os judeus, mas eles jejuaram, eles oraram. Grande era o inimigo, grande era a afronta, mas grande também foi a vitória do povo de Deus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Guarda isso. Quanto maior é a dificuldade, maior vai ser a vitória. Quanto maior o tempo de prova, maior vai ser o tempo de vitória que Deus vai dar. Não vê Jó? Poderíamos falar de Jó, que foi tudo dobrado. Quando Deus virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar o teu cativeiro também. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Para a glória do Senhor Jesus, creia nesta palavra. Creia nesta promessa de Deus. Aleluia. Qual é a sexta coisa que eu posso aprender, irmão Júlio? Qual é a sexta coisa, aleluia, que eu posso descobrir na minha vida? É que o tipo de problema que decidimos resolver determina a recompensa. O advogado ganha segundo as causas que ele ganha. O mecânico ganha segundo os problemas de carro que ele resolve. O dentista segundo os aparelhos de dentes, segundo as extrações, as obturações, e cada um, aleluia, vai receber conforme o problema que resolve. Isso é bíblico, a Bíblia diz que o que trabalha com a mão enganosa vai empobrecer, mas a mão dos diligentes enriquece. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributados. Viste um homem diligente na sua obra, diz a Bíblia, perante os grandes vai ser posto. Não será posto perante os de baixa sorte, não será posto perante a pobreza, não será posto perante a plebe, não. Aleluia, seja diligente naquilo que você faz. Depois leia Provérbios 22, 29. Aleluias, a Bíblia diz que tudo quanto vieres a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde você vai, para onde nós vamos, se Jesus não voltar logo, não existe obra, não existe indústria, não existe ciência, não existe sabedoria alguma lá. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à mão, faça. Faz com toda a força, faz com todo o vigor, dá o teu melhor. Mas, irmão Júlio, a obra é simples. Pois é, uma portaria que está na igreja. Faça, dê boa noite com alegria, salve os irmãos com a paz no Senhor. Aleluia, somos um corpo, somos o corpo de Cristo, mas cada um é um membro individual, cada um tem uma função diferente e cada um deve fazer a sua parte para a glória do Senhor Jesus. E aqui para nós encerrarmos
esta mensagem, qual é a sétima maior descoberta da nossa vida. Alisar essa semente, alisar essa palavra aqui, você deve guardar com toda diligência no teu coração. É uma grande descoberta, saiba disso agora. Uma semente fora do comum vai resultar numa colheita extraordinária. Irmão Júlio, como assim? Pois é, uma semente extraordinária, uma semente fora do normal vai gerar uma grande colheita na tua vida. É bíblico, vou te falar agora. A Bíblia diz: honra o Senhor com a tua fazenda, honra o Senhor com as primícias, olha aí, honra o Senhor com o melhor. Aleluia. O que é que acontece, irmão Júlio? Se eu fizer isso, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. É promessa de Deus. Se você der o melhor para Deus, Deus vai dar o melhor para você. Só, meu amigo, que a mão de Deus é muito maior do que a nossa. A Bíblia diz: e digo isto, que o que semeia pouco, colhe pouco. Mas o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 9, versículo 6. É bíblico. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o rei Salomão foi lá em Gibeão para sacrificar, porque aquele era o alto, grande monte. Sabe qual foi o sacrifício de Salomão? 1000 holocaustos ofereceu Salomão naquele altar. Mas o que foi que aconteceu? Deus apareceu a Salomão de noite, dizendo: Salomão, pede o que você quiser que eu vou fazer. Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu vou dar sabedoria, riqueza como ninguém nunca houve na face da terra, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Lá em 1 Reis, aleluia, existe uma viúva de Serepta. Ela ia fazer o seu último, aleluia, cozinhado ali para morrer com seu filho. Eliseu chegou e disse: olha, faz primeiro para mim. Aleluia, o profeta Elias ali representava o homem, o próprio Deus. Faça primeiro para mim, faça primeiro para Deus e você vai ver o que é que acontece. Mas Senhor, só tem um pouco de azeite ali, um pouco de farinha. Faz primeiro. Ela fez. Qual foi a promessa que Deus fez para ela? A partir de hoje a farinha não vai se acabar, nem o azeite da botija. Aleluia. E assim foi o que Deus fez na vida daquela mulher, para a glória do Senhor Jesus. Poderíamos falar da pobre viúva, lá de Marcos 12, versículo 43. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher depositou, aleluias, aquelas moedinhas ali. Os ricos depositavam do que sobrava, não é assim hoje, mas aquela mulher, aquelas moedinhas era tudo que ela tinha. E o que foi que Jesus disse? Essa mulher foi a que mais ofertou, porque todos estão dando da sua sobra, mas ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. E esta é a palavra para a tua vida. Se você gostou, se inscreve no canal. Tem um nome, mas se inscrever é só clicar. Se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas, que Deus possa te abençoar. Me ajuda a pregar o evangelho, compartilha nos grupos da família, nos ajuda a pregar essa palavra nesses últimos dias que está tão difícil, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto mau pensamento, é tanta coisa, a internet caindo, é tanta dificuldade para a gente não pregar o evangelho, mas Deus é mais. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. O que você aprendeu aqui, repassa para frente, não fica só para você não, repassa, para que o nome do Senhor nosso Deus possa ser glorificado. Que Deus te abençoe. Amém.